todas as coisas, a mente, o coração dele ainda mais. Eu sei que o Senhor já falou com ele. Continua, Senhor, fazendo a tua obra neste lugar. Continua usando o teu filho como o Senhor tem usado, Pai. Para que também, Senhor, o nosso coração venha estar preparado. Nós pedimos isto, Pai, que o nosso coração venha ser, Pai, uma terra fértil. Que essa semente, Senhor, venha frutificar. Nada venha nos impedir de receber a tua palavra, Pai. Nós declaramos, Pai, que nada irá impedir teu filho de transmitir aquilo que o Senhor já ministrou sobre o coração dele. Em nome de Jesus, Pai, usa teu filho, Pai, de uma maneira poderosa neste lugar. Amém. Graça e paz, amém? Muito feliz de estar aqui mais uma vez. Eu e minha esposa estavam ausentes, né? Durante esses dias, mas foi por um bom motivo. Estamos visitando os nossos familiares em outro lugar, né? Em outro estado. Mas confesso que estar aqui novamente parece com uma alegria maior. Parece que toda vez que nós voltamos a essa casa, encontramos nossos irmãos aqui, e muitos já vieram falar conosco, é uma alegria muito grande de saber que nós fazemos parte de um ministério tão amado e que Jesus está aqui, que Jesus é manifesto nesse lugar, que o reino de Deus está sobre esse lugar, e é muito legal saber disso, amém? Antes de mais nada, nós iremos passar agora a mensagem de Deus para os nossos corações, que os nossos ouvidos, a nossa mente esteja voltada para esse momento, que nós venhamos sair daqui glorificando o seu nome e sabendo que Deus tem muito a falar conosco nessa noite, amém? Antes, sem mais delongas, eu quero que os irmãos, se for possível, abram comigo o Evangelho de João, capítulo 6, e nós iremos do versículo 30 ao versículo 35, amém? O Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 30 ao versículo 35. Amém. Todos acharam? Então podemos ir para a leitura. A palavra de Deus vai nos dizer assim: Então perguntaram-lhe: Que sinal milagroso mostrará para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram o maná do deserto, como está escrito: Ele lhes deu a comer pão dos céus. Versículo 32. Declarou-lhe Jesus: Digo a verdade, não foi Moisés que deu a vocês pão do céu, mas é meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Amém? Pode se assentar, irmãos. Glória a Deus. É fascinante assim, quando nós meditamos a palavra de Deus, quando nós adentramos pelo Espírito Santo de Deus nas Escrituras Sagradas, e parece que algo vai florescendo dentro de nós. Quando me peguei meditando nessa mensagem, Jesus falou muito comigo. O Espírito Santo de Deus ministrou muito no meu coração. E eu creio que Jesus vai fazer isso hoje aqui. O Espírito Santo de Deus vai fazer isso hoje aqui. Mas antes de mais nada, nós devemos entender o que o capítulo 6, ele está querendo mostrar. Primeiro,
o capítulo 6, ele começa a dizer do Evangelho de João calma aí que fugiu agora, começa a falar sobre a multiplicação de peixes e pães, o Espírito Santo lembra, e a palavra vai dizer que havia uma grande multidão naquele local, e Jesus pergunta aos seus discípulos, como nós iremos alimentar todas essas pessoas? E diante deles um menino vem com pães e peixes, poucos, mas Jesus vai e transforma e multiplica aqueles pães e peixes. E aquela multidão é saciada com pão e peixes, e muitas ainda sobram. Mais à frente no capítulo 6, o Evangelho de João vai dizer que Jesus ele se afasta daquele povo. O porquê se afasta? O porquê aquelas pessoas olharam aquela ocasião, viram que Jesus fez aquele sinal milagroso e falou, nós podemos proclamar ele como rei. Ele saciou a nossa fome física. Então vamos proclamar como rei, pois tudo isso que nós sofremos, nós iremos saciar nele. Então Jesus se afasta, pois sabendo disso, ele se afasta deles e os seus discípulos entram no barco e atravessam o mar. Só que Jesus não está com eles. E no meio do caminho, a palavra de Deus vai dizer que os discípulos estão atravessando aquele mar e no meio daquele mar aparece Jesus andando sobre as águas. E os discípulos ficam apavorados. Mas só que quando eles veem que é Jesus que está andando sobre as águas, eles automaticamente descansam. E Jesus sobe no barco e atravessa com eles até o local que eles estavam indo. Mas o mais interessante é que quando chega nesse local, a mesma multidão que tinha sido alimentada está próxima de Jesus, vai até Jesus. E é muito interessante isso, pois quando eles chegam a Cafarnaum, que é a cidade que eles estavam atravessando, aquele mar, e chegam lá, a multidão chega para Jesus e pergunta, mestre, quando chegastes aqui? E a resposta de Jesus foi, a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Ou seja, irmãos, aquele povo, eles estavam buscando a Deus de uma forma material, de uma forma errada. A fome que Jesus veio saciar em nossas vidas é uma fome espiritual. É por isso que hoje em dia, muitas igrejas, elas estão lotadas de gente, mas de coração vazio, de coração que não tem Deus, pois eles não entenderam ainda isso. Eles entenderam que a fome que Jesus deseja saciar em nossas vidas é uma fome espiritual. E quando Jesus está falando sobre o capítulo 6, por onde nós lemos, ele vai dizer que ele é o pão da vida. E aquele que vai até Jesus, ele diz, ele nunca terá mais fome e nunca terá mais sede, pois eu sacio ele de uma forma espiritual. E o mais interessante é que Jesus começa a utilizar dessa mensagem para mostrar para eles que o coração deles estavam voltados às coisas materiais, às coisas que eles não deveriam se apegar. E como eu já falei, hoje as nossas igrejas elas estão cheias, mas de muitas pessoas com corações vazios, muitas pessoas com o coração voltado para essas coisas. Até os grandes líderes estão voltados para essas coisas. Mas, irmãos, entenda uma coisa. Quando Jesus está em João 4, falando com a mulher samaritana, ele vai explicar mais ou menos isso para ela. Eles estão num poço, a mulher samaritana chega até ele e ele pergunta, dê dessa água para eu beber. Só que samaritanos e judeus naquela época não se falavam, e ela fala isso para Jesus. Só que a partir do momento que eles começam esse diálogo, a palavra vai dizer que Jesus começa a ministrar no coração dela uma sede diferente.
e ela vai entender aquilo. Ela começa a entender aquilo e ela fala: Jesus, me dá dessa água, para que eu não volte aqui nesse poço e venha beber novamente. Só que ela não tinha entendido ainda que a sede que Jesus queria saciar na vida dela era uma sede espiritual. E quando ela fala isso para Jesus, ela não espera a resposta de Jesus para a vida dela. E Jesus automaticamente diz a ela: traga o seu marido primeiro. E aquela mulher vai dizer: eu não tenho marido. Eu não sei se vocês estão me entendendo, irmãos, mas Jesus naquela hora estava dizendo, quando ele dá a réplica para ela, ele diz: realmente, pois esse já é o quinto, e ele nem é seu marido. Ou seja, a sede que aquela mulher estava saciando a vida dela era em relacionamentos. Não um relacionamento com Deus, mas um relacionamento mundano, coisas mundanas. E o que Jesus ministrou no meu coração, quando eu estava meditando essa palavra, é que muitas vezes nós estamos gastando a fome que nós devemos ter espiritualmente, buscando a Deus, com coisas do mundo, coisas que nem sempre é pecado, coisas que nem sempre são coisas erradas, coisas lícitas. Quem um domingo à tarde, não, que domingo à tarde é dia de igreja, hein, irmãos? Não falte no domingo, é culto da família, não pode faltar. Mas num sábado à noite, quem não gosta de reunir sua família e assistir um filme? Quem não gosta de dar um passeio com a sua família? E isso não é errado, é lícito. Mas e quando você começa a colocar essas coisas em primeiro lugar? E quando nós começamos a saciar a nossa fome e a nossa sede com essas coisas? É um fato que, por mais fome e sede que nós tenhamos, possa ser que, vamos dizer que a minha esposa está preparando um banquete no sábado à noite. Já dei sábado à noite, vai lá. Então ela vem e fala: vou preparar sábado à noite um banquete para você. Nossa, sensacional. Mas se antes eu começar a comer besteiras, o que vai acontecer? Saciado, com coisas que não deveria. É por isso que muitas mães e muitas avós antigamente falavam para os meninos, né? Não coma antes da janta e do almoço, porque senão você não terá fome para comer. E muitas vezes nós chegamos aqui nesse ambiente, saciado com coisas do mundo, saciado com coisas que preenchem a nossa mente, e nós entramos por aquela porta e simplesmente de cabeça baixa, de cabeça quente, de coisas do mundo em nossas vidas, o que nós deveríamos saciar a nossa fome, nossa sede espiritualmente em Jesus. Pois, como a palavra disse, aquele que for até Jesus, esse sim não terá fome nem mais sede. E isso, irmãos, eu confesso que quando eu comecei a Jesus começou a ministrar isso no meu coração, como eu tenho sido uma pessoa que devo melhorar, vamos dizer assim. E se por um momento cada um de nós pensarmos nessas coisas, nós também iremos dizer isso para nós mesmos. Sabe, tem coisas que nós acabamos vendo na TV e às vezes nós começamos a falar: mas calma que Jesus está voltando, nós cremos nisso, amém? Nós cremos nisso. Mas tem muitas vezes que nós olhamos para aquilo, falamos: Jesus vai voltar, logo logo a gente vai estar com Ele. Mas é engraçado que nós queremos passar a eternidade com Deus, mas aqui nessa vida terrena nós não passamos nem 10 minutos orando. Nós não falamos de Jesus para os nossos filhos. E
E isso é uma coisa a se pensar. Pois eu não me lembro se foi a Rafa ou foi alguém que disse nesse altar: o legado que você irá deixar para os seus filhos. E se hoje há uma geração mimada, que não busca a Deus e acha que os seus bens prazeres levarão às coisas boas, é essa geração que estamos vivendo hoje. E se nós não colocarmos na cabeça dos nossos filhos que a verdadeira fome e a verdadeira sede que eles devem ter é em Jesus, pois Ele é a vida eterna, o mundo vai colocar coisas na cabeça deles e eles irão saciar com as coisas do mundo. Por isso que muitas vezes é difícil falar certas coisas, mas Jesus, Ele está às portas. E Ele não quer que ninguém fique para trás. Só que se nós começarmos a saciar as nossas vidas aqui nessa terra com as coisas do mundo e esquecer o nosso lado espiritual, Jesus pode fechar a porta para nós. E, irmãos, a palavra de Deus vai ser bem clara em Mateus 6,33. Jesus está dizendo a certas pessoas, e Ele vai dizer assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Mas muitos de nós, às vezes, buscamos primeiro as coisas do mundo e pensamos que as coisas de Deus serão acrescentadas a nós. Ou seja, deve ser ao contrário. Nós devemos buscar a Deus primeiro, e as demais coisas serão acrescentadas a nós. Amém? Estão entendendo? E o grande problema, irmãos, além de trocar essa ordem, é colocar isso um cronograma. Um cronograma não, vamos dizer, uma prioridades. É claro que nós devemos colocar Deus em primeiro lugar. Mas aí nós começamos, em segundo lugar, a minha família. Em terceiro lugar, o meu trabalho. Em quarto lugar, ministério, vamos dizer assim. Mas só que, o que deve ser? Em primeiro lugar, Deus. Em segundo lugar, eu ministrar Deus para a minha família. Em terceiro lugar, eu ministrar Deus no meu trabalho. Em quarto lugar, eu ministrar Deus no meu ministério. E assim nós seremos saciados. E assim Deus virá sobre nós e transformará as nossas vidas. Pois quando nós nos aproximamos de Deus, é aí que Ele se aproxima de nós. E isso vai estar escrito em Tiago 4:8. Então, irmãos, não quer dizer que nós não devemos fazer mais nada, mas sim dar prioridade para Deus em nossas vidas. Coloque em nossa mente, coloque na sua mente, que eu coloque na minha mente, porque quando Jesus ministrou isso no meu coração foi muito forte. Você está colocando eu em primeiro lugar? Irmãos, e um versículo fantástico para isso foi Paulo escrevendo aos irmãos em Filipenses 1:21. Porque ele entendeu que, ele diz assim, né? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, o nosso viver deve ser Cristo. O nosso viver deve ser para manifestação de Cristo Jesus em nossas vidas. Só que muitos de nós ainda não entendemos isso. E é por isso que muitos de nós estamos cansados. Por isso que muitos de nós estamos entristecidos. Por isso que muitos de nós entramos nesse ambiente e não sentimos mais Deus. Pois a nossa fome está sendo saciada com outras coisas. A verdade, irmãos, é que depois que nós aceitamos Cristo Jesus em nossas vidas, a sua vida não é a mesma, a minha vida não é a mesma.
pois aquilo que nós buscávamos no mundo para saciar as nossas vontades já não faz mais sentido. Você pode tentar sair da presença de Deus, mas você não consegue mais. Você é dele. Você nasceu por propósito dele. Você nasceu para a manifestação da glória de Deus. Ou seja, irmão, você pode até tentar, mas você não vai conseguir. Pois aquilo que saciava a sua sede e a sua fome antigamente, não sacia mais. Pois você conheceu a presença de Deus. E essa presença é poderosa. Essa presença é uma coisa extraordinária. Você não encontra lugar mais para saciar a sua sede e sua fome, se não for na presença de Deus. Amém? E quando nós entendemos isso, irmãos, quando nós entendemos que a nossa tristeza, muitas vezes, é porque nós não estamos buscando a Deus como Ele deseja. Muitas vezes nós não estamos dando o nosso tempo a Deus como Ele se deseja. É como eu falei anteriormente aqui, nós queremos passar a eternidade com Deus, mas não dobramos nossos joelhos por 10 minutos. Nós não falamos de Deus para a nossa família. Nós não falamos de Deus para os nossos amigos. Com quantas pessoas você conversou hoje? Quantas pessoas passou pela sua vida hoje que você teve uma ideia com ela? Você falou de Jesus para essa pessoa? E se a gente for mais fundo, irmãos, tem pessoas que estão em nossas vidas, fazem parte de nossas vidas, e nós nunca falamos de Deus para essas pessoas. Irmãos, o que Deus deseja de nós é que essa fome e essa sede seja completamente nele. Que essa fome e essa sede em nossas vidas seja saciada pelo poder do Espírito Santo. Que essa sede que nós tenhamos, que essa fome que nós venhamos ter, seja para manifestar a glória de Deus nesse mundo. Pois você não foi chamado para brilhar debaixo de uma cadeira, debaixo de uma mesa. Você foi chamado para brilhar por onde você passar. Pois é Deus quem te chamou. Não foi o homem que te chamou, foi Deus, Criador dos céus e da terra. Você parou para pensar nisso? Aquele que criou o mundo pela tua palavra é quem te chamou, quem te escolheu. Irmãos, eu confesso que quando eu penso nisso eu fico, Deus, tem pessoas muito melhores que eu, por que não chamou elas em vez de mim? Mas Deus não vê assim. Deus não vê aquelas pessoas que são ricas, pois Jesus, quando está ministrando em Apocalipse para uma igreja, Laodiceia, se eu não me engano, aquela igreja acha que é rica, mas Jesus fala, vocês são pobres e nus. É a mesma coisa dos fariseus. Eles achavam que eram ricos da palavra de Deus, mas eles não sabiam de nada. Eles conheciam a letra, não conheciam de quem a Bíblia estava falando. É por isso que eles não aceitaram Jesus. É por isso que até hoje os judeus não aceitam Jesus. Então, irmãos, essa fome e essa sede em nossas vidas só serão saciadas quando nós colocarmos Deus em primeiro lugar. E um homem que deixou isso bem claro, Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele tinha isso em mente também. E no Salmo 27:4, se
Se os irmãos puderem abrir comigo, Salmo 27, 4. Glória a Deus. Deus está falando conosco, irmãos. O Espírito Santo de Deus está falando conosco, amém? A palavra de Deus vai nos dizer assim: uma coisa pedi ao Senhor, e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Irmãos, e aqui vem uma coisa chave. Davi procurava o quê? Uma coisa. Uma coisa ele pediu ao Senhor. E para as pessoas que querem uma coisa e que pedem uma coisa para o Senhor, muitas coisas devem ser deixadas para trás. Muitas coisas devem ser deixadas para trás. Pois o nosso ser agora deve buscar uma coisa apenas: o pão da vida que desce do céu. Aquele que dá a vida, aquele que deu a vida, a salvação para as nossas almas. É isso que nós devemos buscar. Não há outro a qual nós devemos ocupar o nosso tempo. Não há nenhuma outra coisa a não ser Jesus Cristo. E irmãos, ainda em Davi, no Salmo 61, do versículo 1 ao versículo 3, vai dizer assim, irmãos: a palavra de Deus vai dizer assim: ó Deus, 61, do 1 ao 3. Deixa eu verificar aqui só um momento. Acho que eu me perdi. 63, desculpa. Nossa, acho que eu preciso de um óculos. Me desculpa, irmãos. 63, do 1 ao 3. Amém. Vai dizer assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor é melhor do que a vida. Por isso, os meus lábios Te exaltarão. Amém, irmãos? Então Davi, ele tinha esse entendimento. Ele pedia uma coisa ao Senhor apenas. Você já parou para pensar que Davi era um rei que tinha muitas coisas ao seu favor? Ele era rico. Ele tinha bens. Ele tinha servos, ele tinha muita coisa. Mas ele só queria uma coisa. Ele só desejava uma coisa. E essa coisa que nós devemos desejar. E no Salmo 63 ele vai dizer, né, que ele busca intensamente, e a alma dele tem sede de Deus. Não tem sede de outras coisas, sim sede de Deus. Irmãos, é isso que Deus quer dizer para nós hoje. Uma fome e uma sede que deve ser voltada para Deus. Uma fome e uma sede que não deve tomar o lugar de Deus. Que nós não venhamos deixar que coisas mundanas, coisas passageiras que uma hora vai passar, tudo isso vai passar. Salomão fala que tudo é vaidade. Ou seja, tudo isso vai passar. Mas aquele que é eterno, aquele que é a vida, aquele que dará a nós a vida eterna, que já deu a nós a salvação, é esse que nós devemos buscar. É esse que nós devemos querer intensamente. É isso que nós devemos buscar intensamente. Deus, Ele deseja isso de nós. E assim, com certeza, Deus se alegrará de nós.
Mas quando nós olhamos para isso e vemos que hoje nós podemos buscar essa coisa, nós lembramos que em Amós 8 vai dizer que um dia chegará um momento que as pessoas irão de um lugar para o outro buscando a palavra do Senhor e não acharão mais. Não acharão. Mas só que hoje nós temos isso. Mas nós não buscamos. Nós não buscamos intensamente. Nós não saciamos a nossa sede e a nossa fome com essas coisas, com as coisas de Deus. Enquanto haverá um tempo que não terá mais isso. Irmãos, da mesma forma que Davi tinha sede de Deus, a nossa vida deve estar sedenta por Deus. E quanto mais nós nos aproximarmos dEle, mais nós iremos querer. Mais nós iremos querer a Deus. Pois parece uma coisa, né? O alimento físico, o alimento natural, nós comemos e logo ficamos saciados. Mas quando nós se alimentamos de Deus, mais nós queremos dEle. Nós abrimos a Tua Palavra, começamos a meditar e aquilo começa a fluir em nossas vidas. E nós cada vez mais queremos mais de Deus. Mas muitos de nós às vezes não entendemos isso, que nós devemos dar o primeiro passo. Às vezes nós chegamos em nossas casas, nós não queremos orar. Ora sem vontade. Dobre o seu joelho sem vontade mesmo. Pois enquanto você estiver de joelho, eu tenho a certeza que Deus vai dar essa vontade para você. Deus vai dar essa vontade para mim. Pois uma coisa é engraçada, eu falei de Apocalipse aqui, da igreja de Laodiceia. Jesus, ele ministra para aquela igreja e fala: comprem de mim ouro fino. Mas calma lá, Jesus ele disse que aquela igreja era pobre e nu. E ao mesmo tempo ele está dizendo para comprar ouro fino dele? Como uma igreja pobre pode comprar ouro fino de Jesus? Porque a verdadeira moeda do reino dos céus é a nossa fome. É a fome que nós temos por Deus. E em Isaías 55, se abrirmos comigo, Isaías 55, Isaías 55, amém. A palavra de Deus vai dizer assim: venham, todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me, e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Amém, irmãos? Então, como está a sua fome? Como está a sua sede hoje? Será que hoje você não está com fome de Deus, pois você saciou a sua vida hoje com as coisas do mundo? Será que hoje você entrou aqui sem sede nenhuma de Deus? Você veio só pela misericórdia, né? E o Espírito Santo te empurrando. Vai para a igreja. É lá que você é restaurado. Pois é uma coisa interessante, né? E eu já falei isso aqui. Às vezes você entra aqui cansado. Só que quando você começa a ver os irmãos em adoração, o ânimo vem. O Espírito Santo te toca. E você sai daqui transformado. Pois se há uma coisa que nós devemos fazer para ter fome de Deus, às vezes, é encostar em pessoas que têm essa fome.
Porque não é nenhum demérito nós fazemos uma avaliação de nós mesmos e ver que, por muitas vezes, nós não estamos tendo mais fome de Deus, não temos mais sede de Deus. E quando nós entendemos isso, nós encostamos no irmão que você está vendo que está tendo fome e sede de Deus. E essa pessoa começa a ministrar no seu coração. Pois a igreja é para isso. Nós, irmãos, é para isso. É para quando um estiver caído, nós iremos lá e ajudar ele. É para quando uma pessoa estiver triste, você se lembrar dessa pessoa. É que muitas vezes nós na igreja, nós nesses ambientes, nós estamos falando daqui, irmãos, estou falando de várias igrejas que existem, que às vezes nós vemos uma pessoa que está caída, está entristecida, por muitas vezes nós julgamos ela, por muitas vezes nós primeiro falamos, está em pecado. A primeira coisa que vem na nossa mente quando nós vemos uma pessoa debilitada dentro da igreja é que ela está em pecado. Mas você pensando isso, coloque no seu coração, você simplesmente foi lá falar com essa pessoa, dar uma força para aquela pessoa. Irmãos, para que nós venhamos ministrar no coração de outras pessoas, nós devemos buscar mais de Deus. A nossa fome e nossa sede, repito, deve ser para Deus. E em João 4,34, Jesus vai dizer que os discípulos estão falando, comam Jesus, depois que ele tem um encontro com a mulher samaritana. Os discípulos estão falando para ele, comam Jesus, pois você precisa comer. E Jesus diz para eles claramente, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Ou seja, uma comida espiritual. Fazer a vontade de Deus é aquilo que saciará a sua fome e a sua sede. Estar nesse ambiente fazendo a vontade de Deus é o que vai saciar você. Não adianta buscar essas coisas no mundo, pois o mundo não tem o que te dar mais. Amém, irmãos? Mas por que Jesus colocou isso no meu coração e nos nossos corações hoje? É porque se Ele está dizendo isso hoje para nós, é porque tem pessoas aqui procurando apenas uma coisa. Mas se você olhou para você e foi sincero com você mesmo, comigo mesmo, pois eu fui sincero comigo mesmo, e vimos que a nossa fome e nossa sede, por muitas vezes, está sendo saciada nas coisas do mundo, tem uma boa notícia hoje. Jesus está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui. E Ele quer saciar essa fome e essa sede da forma certa, espiritualmente. Para nós sairmos daqui fortalecidos por Deus. Para sairmos daqui realmente saciados por Deus. E como Davi procurava uma coisa, irmãos, nós queremos procurar essa coisa hoje. No meu coração eu sinto isso, eu quero buscar isso hoje. Eu quero buscar essa coisa de Deus, isso de Deus para a minha vida, a fome de Deus, a sede de Deus. E cada vez que eu entrar nesse ambiente, eu terei mais sede, mais fome de Deus. E toda vez que eu entrar no meu quarto, fechar a minha porta, orar ao meu Pai que está no secreto, eu terei mais fome de Deus. Eu orarei mais intensamente, eu louvarei a Deus mais intensamente. Eu proclamarei a Deus sobre os meus amigos, sobre a minha família, e intensamente eu viverei Deus em minha vida. E é isso que Deus quer fazer conosco a partir de hoje. Se a nossa fome e a nossa sede for inteiramente saciada por Ele. Amém, irmãos? Já estou encerrando, irmãos. Eu quero que peço, por favor, que os irmãos do louvor subam aqui. Amém? Irmãos, é muito gratificante, pois às vezes as palavras que Deus coloca em nossas vidas,
por muitas vezes não são palavras de conhecimento. Por muitas vezes não são palavras que nós olhamos para essa pessoa e essa pessoa fala como eu posso dizer, de uma forma diferente. Por muitas vezes a palavra de Deus vem de uma forma simples e sincera, pois o Evangelho de Deus é assim. O Evangelho de Deus é salvação para todas as pessoas, aquelas que creem. Ou seja, do rico ao pobre, da pessoa que menos tem inteligência à pessoa que mais tem inteligência, o Evangelho é o mesmo. Jesus sendo proclamado sobre as nossas vidas, a salvação de Deus sobre as nossas vidas. Mas para isso, irmãos, toda vez que nós temos fome e sede, a partir do momento que nós começamos a saciar essa fome e essa sede em Deus, aí sim, Deus começa a derramar mais sobre nossas vidas. Eu não sei você, irmãos, mas Deus ministrou muito no meu coração essa palavra. Talvez eu não consegui repassar de uma forma como Deus colocou no meu coração, pois Ele é soberano. Mas eu creio que o Espírito Santo ministrou no seu coração aí. E uma coisa eu coloquei na minha mente, de agora em diante, a minha fome e minha sede será saciada por Deus, intensamente por Deus. Se Deus colocou isso no seu coração, é que Ele deseja isso de você também. Ele deseja isso de nós também. Mas para isso, irmãos, nós devemos ser sinceros conosco mesmo. Nós devemos ser sinceros para que Deus venha ministrar em nossos corações cada vez mais. Cada vez mais nós buscarmos a Deus. Cada vez mais nós vivermos Deus em nossas vidas. E assim como para a mulher samaritana, rios de água viva fluirão de nós. Pois a palavra de Deus é de uma forma extraordinária. Ela entra em nós, mas ela cria frutos. Ela cria frutos e nós começamos a ministrar essa mesma mensagem para outras pessoas. E outras pessoas são alcançadas através de nossas vidas. Irmãos, que essa fome, essa sede comece a ser por Deus. Que se por um momento nós saciamos essas coisas com essas fome, essa sede, com coisas mundanas, que essa chave venha virar em nossas vidas hoje. Que o Espírito Santo de Deus coloque em nosso coração hoje. Hoje eu te chamo para saciar a sua fome e a sua sede plenamente em mim. É isso que Deus está dizendo para nós hoje. Amém, irmãos? O Ministério de Louvores vai estar ministrando uma canção e que você peça a Deus essa coisa hoje. Que você peça a Deus fome e sede de Deus. Que você peça a Deus mais fome, mais sede, pois Ele é eterno. Ele não tem começo, não tem meio e não tem fim. Quando nós alcançarmos isso, nós vamos ver que aquilo que Deus tem para as nossas vidas não tem fim, é eterno. Amém, irmãos? Amém. Essa é a palavra de Deus para as nossas vidas. O Ministério de Louvor vai estar ministrando. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Que haja em nós essa fome e sede pelo Espírito Santo. Que saciemos todas as nossas necessidades e carências nele. Que você se lance nele. Que você lance suas ansiedades nele. Que você se renda ao Santo Espírito de Deus. Eu sei que Ele ministrou no seu coração. Não importa se você está frio. Ele pode te aquecer nessa noite.
Ele pode mudar. Você pode dar aí um primeiro passo em direção a um relacionamento mais intenso e profundo com o Pai. O banquete já está preparado. A mesa já está posta. Só falta você sair desse lugar, de comer apenas as migalhas que caem da mesa e se sentar à mesa e comer do Senhor e beber mais dele e ser satisfeito nele. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e este rio está neste lugar. Queremos, Senhor, quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Nos leva além. Existe um rio, cante. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, por onde o rio passar, ele vai passar aqui. Tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir. Oh, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Levanta suas mãos e declare: quero beber. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero
Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Oh, vem nos saciar, tu és a fonte, Senhor. Aleluia, Jesus. Adore ao Senhor. Vamos orar, vamos clamar na presença desse Deus grandioso. Vamos continuar adorando a esse Deus maravilhoso. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, nós te damos graça, Deus. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor derramou neste lugar, Senhor. Obrigada por tocar na vida de cada um de nós, Senhor. Obrigada por nos ensinar, nos exortar, alertar a cada um de nós, Senhor, que nós devemos ser dependentes do Senhor. Nós não devemos estar dispersos, distantes, mas devemos estar cada vez mais próximos do Senhor Jesus Cristo. Nessa mesma fé, nessa mesma força, nós intercedemos, Senhor, pelos nossos irmãos que estão aí fora, que estão entristecidos, que esfriaram por algum motivo. Nós intercedemos por essas pessoas que faziam parte deste corpo, Senhor, que fazem parte deste corpo, Pai. Que o Senhor possa ir ao encontro de cada um desses teus filhos, Pai, que estão, Senhor, distantes da tua casa, para que eles possam retornar e entender. Não é sobre o homem, Pai, é sobre o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos na tua casa para adorar e engrandecer o teu santo nome. Nós fazemos todas as coisas para adorar e engrandecer o teu santo nome. Nós estamos na tua presença não por busca materiais, mas nós estamos na tua presença, Senhor, para verdadeiramente estar contigo, para verdadeiramente sentir o Senhor, ouvir a tua voz, estar verdadeiramente conectado com o Senhor, estar verdadeiramente vivendo um propósito a qual o Senhor preparou para cada um de nós, Pai. Temos um Pai bondoso, temos um Pai zeloso, que já preparou todas as coisas. Nós queremos continuar andando pelo caminho a qual o Senhor preparou. Nós não venhamos nos distanciar da tua vontade, mas nós venhamos colocar o Senhor como nossa prioridade todos os dias, Pai. Nós venhamos todos os dias declarar: somos mais que vencedores na tua presença, Deus. Somos mais que vencedores na tua presença, e não se trata de coisas materiais. Somos mais que vencedores na tua presença, porque mesmo sendo pó, o Senhor nos fortalece. Oh, aleluia, Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada por derramar mais de Ti neste lugar, Senhor. Obrigada por cada palavra ministrada sobre esse altar. E Espírito Santo de Deus, continua a agir, a operar no meio da Tua casa, no meio da Tua igreja. Nós possamos contemplar ainda mais os Teus milagres, Pai. Nós possamos contemplar ainda mais do Teu favor, Senhor. No espiritual, nós venhamos ter essa sede verdadeira por Ti, Pai. Para saciar esta sede no melhor lugar, Senhor, que é estar diante de Ti na Tua presença, Pai. Nós declaramos, Senhor, nós Te agradecemos, oh Pai, essa mesma fé, essa mesma força. Nós declaramos nas vidas dos nossos irmãos perseguidos, dos nossos irmãos que estão sofrendo pelas guerras, dos nossos irmãos que estão sofrendo, Senhor, as perseguições. Nós declaramos essa mesma força, esta mesma sede, esta mesma unção, Pai, sobre a vida deles, em nome de Jesus. Nós Te agradecemos, Pai. Obrigada, Deus, porque em meio a tempos difíceis o Teu favor é derramado, Senhor. Nós Te agradecemos porque o melhor já veio. É a Tua presença, Jesus, sobre a vida de cada um de nós, Pai.
da mesma maneira que o Senhor nos trouxe para chegar até aqui e ser cheios de Ti. Nos leva totalmente saciados, Pai, para que essa saciedade, Senhor, venha transbordar na vida do nosso semelhante, para que nós venhamos transbordar na vida das pessoas no nosso dia a dia, para que nós venhamos transbordar na vida dos nossos filhos, no meio da nossa família, dos nossos amigos, aonde quer que estejamos, Senhor. Nos leva guardados, Senhor, debaixo das Tuas asas e nos traz, Senhor, com essa alegria, com essa força que o Senhor nos trouxe hoje, todos os dias para a Tua casa. Nós declaramos, Senhor, nós declaramos, Pai, a Tua bondade, o Teu favor. Nós Te agradecemos, Senhor. Obrigada, Pai. Aleluia. Aplauda esse Senhor maravilhoso. Amém. Isaías 55:6 está escrito: busquem a Deus enquanto se pode achar. Vai chegar o tempo, já chegou, em que as pessoas vão procurar e não vão mais encontrar, porque Ele não será mais achado. Nós estamos vivendo esse tempo agora, o último tempo, talvez seja a última hora da igreja sobre a terra. Então busquem a Deus enquanto Ele se deixa ser encontrado, para que nós não venhamos depois nos lamentar dentro de um período que o planeta Terra vai passar, e que a igreja não estará só aqueles que estavam desavisados, que estavam dormindo e que não deram importância à pregação do Evangelho. Você e eu não devemos ficar. Então busquem a Deus, busquemos ao Senhor. Amém? Não faltem domingo, vai ser um culto muito importante para toda a igreja. Então não faltem. Pela manhã vai ter escola bíblica. Nós vamos iniciar uma nova revista. E essa revista vai ser na carta de Tiago. Portanto, prepare-se, porque vão ser aulas muito boas, muito boas. Vocês alcançarão muito entendimento da palavra de Deus através dessas aulas. Então começa agora no próximo domingo. E à noite, às 18 horas, será um culto muito importante. Não faltem, não faltem. Eu vou estar propondo algo para a igreja para a próxima semana. Então não faltem nesse culto, para que a gente possa absorver juntos o que Deus vai dizer e o que Deus vai pedir para nós. Amém? Amém? Chame outras pessoas, chame os outros irmãos, fala: não vamos faltar, manda mensagem para todo mundo, uns para os outros, troquem mensagem mesmo, fala: não falta domingo, porque o pastor falou que vai ser um culto importante, um culto muito importante para todos nós, porque Deus vai anunciar algo para nós aqui. Amém? Glória a Deus. Estenda as suas mãos. Que a graça de Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Santo Espírito seja com todos, hoje, amanhã e sempre. Amém? Vão em paz, que o Senhor os acompanhe.